Saudações alvoroçados! Nós estamos aqui em mais um episódio e agora com vocês nós iremos tocar num tema aqui que muitos podiam não esperar por ele, mas a gente precisa falar, porque é o livro que nós estamos lendo esse mês na igreja, ou pelo menos acabamos há pouco tempo atrás, que é o livro de Crônicas. Eu quero falar um pouquinho desse livro porque muitos pulam, inclusive, a parte da genealogia, Com tá? certeza. Mas será que é só isso que importa? O que o livro de Crônicas ele veio para nos trazer? Porque se ele está na Bíblia e ele foi inspirado por Deus, como todos os livros da Bíblia, ele não está lá em vão. E o que nós podemos tirar dele para a vida e para o ministério de todos que estão assistindo? Eu quero perguntar, primeiramente, a impressão que vocês têm do livro. Não importa, não pensem em responder certo, tá? Só o que vocês veem no livro de Crônicas. Eu acho que o livro de Crônicas ele contextualiza muito da jornada dos reis de Israel. A genealogia ela é muito importante, por mais que você, amigo, pule, que nem o livro de números, sim, sabemos que você pulou o livro de números. Pula números. Vai aparecer tudo num telão no juízo final. Exatamente. Assim, Deus vai ver você pulando o livro de números e tá errado. É muito importante porque traz um conceito de como foi gerado boa parte da estrutura de Judá e de como certas coisas aconteceram no livro de Crônicas. É um livro que traz situações à parte, além do que é apresentado em outros livros do Velho Testamento, e agrega muito em termos de conhecimento espiritual. O que vocês pensam, meninas? Eu me lembro de duas coisas. Primeiro, toda vez que eu não penso em crônicas, eu lembro como se fossem memórias de um reinado, né? Sim. Tanto é que, se a gente for ler Esther, Mardoqueu foi salvo, digamos assim, pelo fato do rei Assuero ter lido o livro de crônicas dele, né? Exato. E uma segunda coisa que o livro de crônicas, quanto em geral... aos mais dos atos de Renata, porventura não estão nos livros de rei? Todo mundo já passou por isso alguma vez, lendo crônicas. E isso não tá lá à toa. Tá lá. Sim. A gente vai entender aqui. Pois é. E a segunda É o coisa primeiro que... Google, né? Vai, Renatinha. A segunda coisa que lembra é o seguinte: em 1 Samuel 8, 5, 6 e 7, a gente tem um relato do momento em que Saul, ele digamos assim, ele é invocado pelo povo para reinar, porque eles estavam cansados dos juízes e tal. E o Senhor diz assim, no versículo 7, faça tudo o que eles pedem, respondeu o Senhor, pois é a mim que rejeitam, não a você. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. Então, o livro de Crônicas, ele relata várias histórias dos fracassos de vários reinados. Exato. E sucessos também. E sucessos também, Principalmente mas tudo porque as pessoas queriam um rei representativo, como todas as outras nações, mas não queriam que Deus fosse rei deles por meio dos juízes. Exato. Uma curiosidade, para muitos aqui podem não saber, mas o livro de crônicas, vocês veem 2 livros, mas na verdade era um só, tá? É um livro de crônica. E ele foi partido em 2 por causa do tamanho físico dele. Né? A gente pode às vezes não prestar atenção nisso, mas não, é um só. Sim. E o que acontece é que as crônicas, elas repetem os conteúdos dos livros de Reis e Samuel. Porque você pode ter a impressão, quando estiver lendo, pô, já li isso em algum lugar, cara. Sim, você já leu. E aquilo tá lá de propósito. Porque na ordenação tradicional do judeu, o livro de crônicas, na verdade, ele é o último livro, vocês sabiam? Porque ele faz justamente um resumo do que aconteceu até ali, no livro de crônicas. É um livro de memórias, né? Então, ele seria o último do Antigo Testamento? Não, nos judeus ele é o último. Exatamente. Ele vem lá no final. E vocês podem depois dar uma olhada nisso. E o que acontece? É que a primeira palavra do livro de Crônicas, para quem olha lá, é Adão. E ele termina com o povo sendo libertado, né, do rei Ciro, que vai libertar eles lá, né, da Pérsia. Sim. E isso não tá lá à toa. Tem uma estrutura que o autor de Crônicas ele fez propositalmente justamente para quê? Porque nós temos ali um povo, Israel, que ficou um pouco desanimado por ver que a profecia do Messias não estava acontecendo, né, da maneira que eles esperavam. Não tinha nada acontecendo. Eles tinham acabado de voltar do exílio, e o autor, no exílio da Babilônia, e o autor de Crônicas, ele faz justamente um livro que faz um compilado das histórias do passado para mostrar como que tudo estava acontecendo ali no presente. Então, é um povo que acabou de sair do exílio e está lendo histórias do seu passado. Por que será que ele está... Eu acho que são 3 coisas que são das mais, para mim, as mais tocantes, assim, que é uma história de um povo que tem suas partes de obediência, suas partes de desobediência, mas que, no final, quando você vai pensar em tudo,
o ponto principal é obedeçam, porque senão dá ruim. Sempre. Tem a parte, para mim, que é a mais emblemática, que é Salomão orando por quem... quando o estrangeiro olhar esse templo, que as orações dele possam ser atendidas. Essa, para mim, é muito bonita, porque, assim, se você pensa que o templo era o lugar físico onde eles fizeram para Deus habitar, e hoje em dia nós somos esse templo, eu penso muito em metáfora, né? É uma metáfora muito poderosa e prática. É tipologia, né? Se Todo- tem, Toda hora. porque se é a história de um povo e a história se repete, né? A história é cíclica. Se você pensa que a oração que Salomão fez em relação àquele templo físico é a oração que se tem hoje por nós ainda. Porque se nós somos templo, toda vez que os estrangeiros olharem para esse templo, o pedido deles a Deus possa ser atendido, que eles vejam a glória de Deus na gente também. O autor de Crônicas, ele remodela as histórias do rei Salomão, de Davi e dos outros reis para fazer o quê? Nós temos Israel que está desanimado ali porque a profecia da vinda do Messias que eles esperavam, que era como se o Messias dele devesse vir num caveirão com espada jogando míssel nos inimigos. Essa era a esperança deles. Só que não foi bem isso que nós vimos com Jesus, né? Foi totalmente o oposto do que eles esperavam. Por isso rejeitaram Jesus. E o autor de Crônicas, ele remodela as histórias dos reis antigos de Israel justamente para dar uma esperança para eles no futuro, de que a vinda do Messias ainda estava por vir, né? Eu acho assim, eu acho que o povo de Israel ele era muito saudosista. Exato. A gente tem aquela famosa frase, né? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Por que o profeta diz isso? Porque o povo, quando viu o templo sendo reconstruído e ele não tinha a glória do primeiro templo, não, isso não é suficiente. Então eles choraram, reclamaram e tudo mais. Só que o que o profeta estava querendo dizer com aquilo? Que quando Jesus viesse, ele iria transformar tudo e a glória seria muito maior. E essa questão do apego ao passado do povo israelita, você tem desde a saída do Egito. Sim, as cebolas. Eles sempre tinham esse apego ao Sim, a passado, cebola é bom. ao costume, às coisas às quais eles já viviam. Então, de uma certa forma, foi um processo de renovação. No livro de Crônicas, você vê um constante processo de renovação do povo. O povo tomando pancada e se reerguendo. E você via isso através da imagem dos reis também. Que você tinha reis muito maus, que acabavam sofrendo, sucumbindo, vinha um novo rei e aí o povo se reerguia. Então foi um processo de aprendizado também para os israelitas, de uma certa forma. E um detalhe que eu vou acrescentar aqui, para a gente direcionar esse debate quase que está acontecendo, é que o autor no livro, ele enfatiza duas coisas. Primeiro, ele enfatiza ali a vinda do Messias, como eu falei, e ele também enfatiza a esperança de um templo, porque o povo estava vendo o templo ali em ruínas, né? E o povo sempre esperou pela reconstrução do templo. Então o autor ele vai falar dessas duas coisas em foco no livro de Crônicas. Então no capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos ver a grande genealogia. Se a palavra de Deus ela é um alimento, para muita gente essa parte é uva passas. E as pessoas elas acabam não vendo o verdadeiro significado daquela lista enorme de nomes, que na verdade o que é? É uma linha que vai passando por cima dos principais elementos do Antigo Testamento, pessoas, para poder definir e desenhar quem? A linhagem do sacerdócio e a linhagem de Davi. Já Sim. podem parar para perceber. Por consequência, a linhagem de Cristo. Mais pra Exatamente. Lembra que eu falei? Vinda do Messias e templo. Sacerdócio e Davi. Então, não tá à toa. Ok, posso falar uma coisinha? Manda. Sei lá, eu sempre vou pensar as coisas perpassando pelo meu pensamento geral de mundo, né? Como professora, eu penso sempre na genealogia como sendo a contextualização para uma atividade. Então, assim, a genealogia ela vai passando assim, essas características aqui, elas foram predispostas pelas atitudes dessas pessoas que passaram e aí por isso a gente chegou até onde a gente está hoje, dessa forma, e isso é fundamental para que a gente entenda o que vem depois. E a outra coisa que vocês estavam falando da nostalgia do povo, e isso é, no geral, uma coisa que perpassa as nossas vidas também. Por quê? A nostalgia nada mais é do que...
Nesse caso era murmuração mesmo, não era apenas nostálgico. Era você ignorar tudo de bom que tem no seu presente para ficar pensando, no passado era assim, mas você não percebe que no seu passado as coisas eram muito piores em diversos outros aspectos. E a Ana Lu tá falando sobre remoer o passado. Por um lado, isso é muito ruim, inclusive nas nossas vidas. Nós nunca devemos fazer isso com um olhar sentimental, sentindo, mas talvez com um olhar de aprendizado. E eu acho que essa foi a intenção do autor de Crônicas. Porque o que ele faz ali, desenhando a história de cada rei de Israel, é justamente a gente ter um passado para olhar e ver o que algum errou, o que algum acertou. Porque o que nós temos em questão? Nós temos em questão Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus, um homem excelente, não mais excelente que Jesus, claro, mas era o desenho do rei perfeito que estava por vir. Tanto que quando um rei em Crônicas fazia besteira, tipo entrar dentro do Santo dos Santos sem autorização, no final da vida dele, os atos dele eram comparados ao oposto do ato de rei Davi. Né? Então, quando um rei, tipo Ezequias, foi bom, no final vai falar, nossa, o Ezequias morreu, ainda foi sepultado no mais alto lá dos cemitérios que tinha na época, e que os atos dele foram comparáveis aos de Davi. É como se Davi fosse um molde, porque ele não tinha Jesus, porque quando Jesus viesse, né, ele seria um molde do rei perfeito, e até então nós tínhamos Davi, para justamente o povo olhar para o passado e ter um molde de certo e de errado, para que os reis do futuro não fossem uma pessoa que decepcionasse a vontade de Deus. Exato, e o povo de Israel, ele sempre tem esses exemplos, né? Primeiro Moisés, depois Davi e aí Cristo. E é muito importante para nós olharmos para o passado, mas olharmos para as coisas positivas do passado, como você mesmo disse, para que a gente possa aplicar na nossa vida cristã os bons exemplos, para que olhando os erros do passado, de pessoas que tiveram a responsabilidade sobre o povo de Deus, para a gente poder agregar coisas positivas e botar à parte o que for negativo. E isso que você falou em Êxodo 25:9, Deus está dando instruções para Moisés na construção do tabernáculo, e o que acontece em Crônicas com Davi é a mesma coisa, né? Então, tanto que Davi ele é até comparado, né, ao Moisés ali antigamente, vocês podem ver, porque a instrução que Deus dá, os detalhes na época do tabernáculo e futuramente do templo, são bem parecidas. Sim, com né? certeza. Ana Luísa ia agregar algo. Não, é só uma coisinha que registrar minha indignação. Gente, quando vocês virem os erros dos outros, não é para a gente descartar que eles existiram, é para a gente prestar atenção. Não tem aquela música, quero aprender com os meus erros? Não, eu quero aprender com os teus erros. Aprende com o erro dos outros que você não vai ter que errar para você. É isso. Sim, exatamente. E detalhe, os erros que os outros cometem podem nos ajudar, inclusive, a ajudar outras pessoas, se a gente estiver prestando atenção, né? A gente pode olhar para a nossa vida e não cometer, e também ajudar outras pessoas. E pra que você repetir um erro que você já viu que os antepassados fizeram e não deu certo? Principalmente com Deus. Então o livro tá lá para isso, justamente pro passado ser um manual de instrução para você não repetir os erros do futuro. E eu acho que é uma mensagem muito forte que Crônicas nos passa dessa maneira, né? Sim, sim. E também nos passa a importância do Messias. Sim, sabe? como toda a Bíblia, apontando para um único centro. Exatamente, mas é como você falou um tempo atrás, o Messias como rei, o rei perfeito. Porque no fim desse mundo a gente vai ir para a Nova Jerusalém. E vamos viver sobre o reinado de Jesus, sobre o reinado de Deus. Não vai mais existir Estado, entendeu? E vai ser tudo diferente. Nem templo. Exatamente. Gente, e agora foi maravilhoso falar de Crônicas. A gente resumiu aqui o máximo que deu para você ficar sabendo. E da próxima vez que você ler esse livro, eu recomendo você dar uma olhada. Veja ele com outros olhos, com uma visão de para que esse livro serviu para Israel e como que ele se aplica para mim nos dias de hoje. E eu acredito que o Espírito Santo vai direcionar você perfeitamente em relação a isso. Nós vamos encerrar agora o alvoroço, uma pena, eu sei, mas tem que acabar. Porque a gente volta no próximo vídeo com outro tema louco desses e nós aguardamos você na próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.